E aí, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor Jesus. Você está bom ou não? Deixa eu falar. Paz, correria. Hoje fui mexer no negócio de energia, transferir a energia daqui para o meu nome, passar o nome da casa. Mexendo com papelado, quando você se trata de equatorial. Moço, vou te falar uma coisa, ó. Não, engraçado, que a energia vem, cara. Eu tava vendo um cara lá, eu tô acredito que o cara. Deixa eu falar, aqui não veio falar de papai, não foi desse estranho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Estamos aqui, a Aquila tá fazendo almoço, garrada. Olha, hoje meu sorriso tá de orelha a orelha. Por que, Aquila? Porque eu estou realizando um sonho. Depois vocês vão ver. Olha aí que maravilha aí, gente. Olha aí que maravilha aí. Ó. Então é o seguinte, Aquila, o devocional de hoje. Hoje nós estamos meio aceleradinho, gente. Hoje eu tô correndo atrás de uns trem, arrumando. Que eu tô precisando descer pra roça o mais rápido possível. E apareceu uma papelada para me resolver agora, que oh my God. Então, boa tarde para vocês, né? Os amigos católicos, seja bem-vindo ao canal Deus Ama Fazer Milagre. Rapaz, eu tinha um milagre, uma benção para contar, rapaz. Eu me esqueci que alguém me contou. Mas vamos embora. Então, bora lá. Respondendo, um monte de gente me mandou mensagem perguntando que livro é esse. Que Bíblia? É um livro. Café. Esse livro é muito famoso aí na rede social, inclusive eu tenho um testemunho sobre ele. Café com Deus Pai. Todo dia tem uma palavra. E parece que é assim. E a de hoje é qual, Atla? Planejando com Deus. Versículo Gênesis 41, 37 a 39, que diz assim: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus oficiais. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. A frase diz assim: quem não planeja o futuro, planeja o fracasso. Planejar deve ser mais que organizar passos para alcançar um objetivo, mas um ato de fé e parceria com Deus. Quando deixamos o Espírito Santo nos guiar nos planejamentos, nossas ações ganham propósito e nossos sonhos se alinham com os planos do Pai. Você já pensou em como Deus é o maior exemplo de um planejamento perfeito, de um planejador perfeito? Ele desenhou o universo com ordem, detalhou a criação do homem com precisão e amor, e ainda assim nos dá a oportunidade de planejar com sabedoria. A história de José, no Egito, nos ensina muito sobre isso. Quando Deus revelou o sonho do faraó, José interpretou o que viria e elaborou um plano para salvar a nação da fome. Planejar para José foi uma expressão de confiança em Deus. Assim como José, somos chamados a organizar nossa vida, colocar nossos projetos diante de Deus e contar com o Espírito Santo para nos dar discernimento. Jesus também nos mostrou a importância do planejamento em suas ações, como a multiplicação dos pães e peixes. Ele iniciou com o que tinha, organizou as pessoas, agradeceu o trabalho em equipe. Que tal fazermos o mesmo? Sonhe, ore, mas não pare aí. Planeje, liste seus recursos, organize seu ambiente e mantenha uma atitude de gratidão e fé. Lembre-se, Deus não abençoa a desordem, mas nos ajuda quando nos rendemos à sua direção. Convide o Espírito Santo a ser seu conselheiro e parceiro nos planos deste ano. Não faça nada sozinho. Quando você planeja com Deus, cada passo tem um propósito e cada ação reflete para a glória de Deus. Que é? Essa pra mim não foi, não. Dizem que é pra mim. O Alassi não gosta de fazer planos. Eu não faço planos, eu Mas não aqui faço projeto. Vocês acreditam num negócio desse? Porque cada um tem um jeito de falar, um jeito de pensar, porque Deus trata cada um de uma forma diferente. Já a Aquila gosta de planejar tudo, gosta de fazer tudo certinho. Eu não. Eu não gosto de errar. Quando eu bati o Carlinhos, eu passei 3 dias me questionando assim, porque eu não gosto de errar, não gosto de falhar. Lógico que a gente falha, mas eu me cobro muito. Mas aqui, o que eu vejo aqui sobre a questão de planejar é que às vezes nós temos os nossos sonhos e aí a gente não alinha com a vontade de Deus. E planejar
fala sobre planejar, mas na vontade de Deus. É sobre aquilo que a gente já estava falando sobre ontem. Aqui José teve um sonho, né? Que a gente sabe dos sonhos. Dos 7 dias lá. Foi dos 7 dias? Vaca magra. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, né? Um dos sonhos que É. ele teve, né? E aí o que fala dele planejar? Porque o Senhor deu discernimento a ele. E aí ele teve o plano dele para livrar o povo da fome. Ou seja, ele projetou aquilo. Mas o que eu aprendo sobre a questão de planejar é assim, Deus, aqui fala que Deus não gosta da desordem. Realmente, gente, eu não acredito que Deus gosta da desordem. As coisas precisam ser alinhadas. O que é a desordem para mim? O meu sonho é A e o projeto de Deus é B. E eu vou seguir o meu sonho A, será que vai dar certo? Não vai. Pode até eu ir, mas eu vou quebrar a cara e eu vou ter que voltar e seguir para a linha B. Então essa é a ordem. Eu preciso pensar, porque como nós falamos ontem, quando a gente está com nosso pensamento ali naquele momento, a gente acha que tudo vai dar certo. Porque é o meu desejo. Mas às vezes não é o desejo do Senhor e aí não vai dar certo. E quando der errado, a pessoa gente fica se frustrada, né? E o que mais tem do outro lado, que a gente vê nas palavras das pessoas, são pessoas frustradas, que não acreditam mais, mas coloca a culpa em Deus. Só que não é, às vezes somos nós que tomamos a direção errada, não planejamos seguir os planos do Senhor, e aí a gente se frustra e aí vai descontar em quem não tem nada a ver. E posso... Ela se fala disso porque eu gosto de todas as decisões da minha vida, quando eu vou fazer, eu primeiro oro. E eu falo, se pode dar sangue no meio da canela. Se o Senhor falar assim, vai e faz, eu vou e faço. Pra mim isso é obediência e confiança no Senhor. Mas se o Senhor falar assim, não faz, eu já me desarmo bem ali, já não quero mais. Só que assim, às vezes a gente acha que o Senhor vai vir e falar assim, é pra fazer isso aqui. Só que não. Quando a gente sente paz no nosso coração, a gente sabe que está alinhada à vontade do Senhor, né? Porque quando não é e você tem discernimento, que a gente precisa pedir discernimento do Espírito, para quando chegar o momento de decisão, a gente saber o que está alinhado ou não com os planos do Senhor para a nossa vida. Por exemplo, Senhor, ela assim, quem imaginou que um dia a gente estaria na rede social falando do Senhor? Eu não planejei. Não, pois é, mas isso não era um plano nosso, mas era um plano de Deus. É por isso, olha, agora eu vou dar minha versão. Só que você obedeceu. Eu vou dar minha versão. Porque assim, eu não gosto de planejar. Eu gosto de esperar no Senhor. Assim, papai falou comigo, eu vou lá e eu posso estar sentado aqui, eu deitado. Deus dizer assim, faz isso aqui, eu vou e faço. Você tem essa dádiva. Então isso é um dom. Um negócio diferente com o papai aí, que talvez muitos... Talvez justamente eu penso assim, de não fazer projeto, porque Deus já vai fazendo os projetos para mim. E aí eu vou só seguindo aquilo que Deus coloca no meu coração, que fala. A Clara sabe, nunca gostei de fazer projeto aqui uma semana, 2 semanas, um ano. Mas é porque Deus me deu para você uma pessoa que gosta de planejar. Entendi. Então assim, só que a gente vai ver que Deus, ele é a perfeição em perfeccionista. Pessoa, né? Você não vai achar defeito no que Deus fez. Então já serve de exemplo, que a Bíblia diz que a gente é semelhante de Cristo. E que se a gente tiver uma mente de Cristo, você vai pensar como Cristo. Você vai viver como Cristo. Porque o sangue de Cristo, que já foi derramado na cruz do Calvário, ele corre nas nossas veias, para lá e para cá. Já temos aí, o DNA já está no sangue de Papai do Céu. Apesar que a gente tem a mente pecaminosa, né? Já nasce com essa mente pecaminosa. Mas a gente sabe que tudo que está em nós foi feito por Deus. Então, só a mente pecaminosa, o desejo da carne é menos. O espírito, o sangue corre nas veias de Cristo, a mente de Cristo, um corpo de Cristo, né? Assim, semelhança de Cristo, né? Então, assim, poucas coisas que a gente vê que nos leva a pecar. Mas o que eu digo assim, porque eu acho que a gente deve estar preparado para o que deve vir no Senhor. Em oração, você tem que estar preparado. Porque quando Jesus estava lá, que a Bíblia fala dos 5 peixes, 10... 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos, o povo não estava preparado para aquilo. Porque se tivesse preparado, não tinha faltado pão. Só que talvez as pessoas também não imaginou que ia vir aquele tanto de gente.
né? Existe outra versão e talvez o Senhor permitiu para mostrar. Aí, me diz uma coisa. O que a palavra do Senhor vai falar? Que o possível você corre atrás. Agora, o impossível você deixa com Cristo. Por isso que eu acho que assim, você tem que correr, você tem que trabalhar, você tem que labutar, você tem que querer, você tem que se esforçar pelo aquilo. Agora, quando você luta com toda a sua força, e você trabalha, e você derrama seu suor, e você ora, e você pede, e que você vê que não tem jeito ali, que você não está conseguindo, o que é que você tem que fazer? É correr para os pés do Senhor. Senhor, o Senhor viu o meu esforço. O Senhor viu o quanto eu lutei, o quanto eu pelejei, o quanto que eu corri atrás. Não dei conta. Agora o Senhor é um Deus que ama fazer milagre. Eu preciso que o Senhor faça esse milagre por mim. Porque o Senhor disse que eu posso clamar por... A minha oração com o Papai do Céu é bem curtinha, meus amigos. A ver, quando eu vou pedir algo para Deus ali, é 1 minuto, já está resolvido já. Eu não fico me enrolando não, porque eu chego, papai, ó, na conversa é assim, assim, o Senhor não falou assim, assim, então estou esperando no Senhor. E só que você tem que falar para Deus o que você quer. Então assim, e quando aquilo faltou, o que acontece? Deus sabia de onde tirar, de onde vinha o socorro dele, que era no Senhor, em Deus, né? Jesus sabia que era clamar a ele, que era transformar aqueles pão e aqueles peixinhos. Então assim, se certo tipo de coisa não acontecer na nossa vida, aonde vai vir um milagre? Como que você vai dizer, não, foi Deus que fez? Porque aí tudo tu vai dar conta de fazer, tudo tu planejou, tudo tu executou. Não, tem alguma coisa aí que não bate. Tem alguma coisa que não bate. Porque aí você fica muito perfeito, você fica muito bom no que você faz, e aqui na Terra a gente sabe que não tem ninguém bom, ninguém perfeito. Perfeito é Deus. Deus, ele é perfeito. Então assim, eu não gosto de fazer plano, porque eu falo pra... Mas eu não vou fazer plano não, vou fazer projeto. Aqui ele está falando de planos, mas não são esses planos do dia Da a via, dia. do dia a dia. Ele está falando mais Planos de planos espirituais. Isso. Aí não, aí falando de planos espirituais... A desordem que ele fala não é essa desordem aqui de casa, essas coisas. A desordem da sua vida. Como é que tá a sua vida? Gente, vocês entenderam aí agora, né? Tá vendo? Porque, É assim, ó, a desordem espiritual. Sim. Deus ama fazer milagre. Deus ama fazer milagre. Mas... Como é que você está eu estou diante de Deus? Que o Senhor faça esse milagre na minha vida. É essa desordem aí que ele está falando aqui. Como é que está a desordem em mim? Porque às vezes eu estou lá pintando e bordando e eu quero que o Senhor faça algo na minha vida. Só que primeiro o Senhor vai me alinhar para depois... É como você ir fazer um financiamento num banco. Eles vão puxar os seus dados, vamos ver se você está certo, se o seu nome não está no SPC, se você vai ter condição de pagar, quanto você ganha por mês, o seu CPF está limpo. Porque pensa comigo, e aí? Seria fácil, só eu lá, Senhor, faz isso, o Senhor ia lá e faz. Senhor, faz sentido, isso. Né, gente? Ir lá e fazer. E se o ser humano faz isso aqui com você, quando você não vai no banco de Deus, que é o Criador, aí ele vai engolir? Se o cara não consegue aqui, não, seu CPF está sujo, você está devendo, você não sei o que, não tem como liberar dinheiro para você não. Então, a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Se você estiver bem com o Papai do Céu, imagine você chegando. Olha, você passa... aqui, ó, as pessoas acham que hoje ver as coisas de Deus acontecendo na nossa vida foi assim, né? E não foi. Só nós sabemos, né? Quantas orações, quantas lutas. Nós somos merecedores? Não somos. Mas tem muita coisa aqui. Ó, vocês viram o negócio da carne, né? Que eu tenho esse dia. E aí, só que depois disso, aí papai disse assim, ó, você vai fazer uma compra e levar pro irmão. E até postei lá no outro canal. E a gente foi e fez essa compra. Uma compra abençoada. Quero agradecer meu amigo Eloy também. Falei, Eloy, vamos abençoar a vida do camarada. Eloy tá pronto porque deve vir. Do irmão ali, Deus tocou no meu coração. Você quer fazer parte disso? Se você quiser, tamo junto. Eu todo jeito eu vou fazer porque Deus mandou. Você quer fazer parte? Quero. A gente fez lá uma conta abençoada. E nós foi levar na casa do irmão. Chegou lá, foi descendo. Levei logo um fardo de arroz, brejeiro. E a gente mora na roça, pode não tem logo, né? Eu compremos tudo que precisa. Creme dental, escova de dente. Tudo de dentro de casa. Tudo. Não é uma cesta básica. Foi uma feira que a gente fez. E eu fazendo aquela feira e a água correndo no olho, e eu chorando e lembrando do tempo que eu fui dirigente. Que eu passei necessidade demais. E quantas vezes que eu orava, dizia, Senhor,
O Senhor está vendo que está faltando aqui. Prepara alguém, Senhor. Não deixa passar necessidade, não. Me ajuda, Senhor. E orava, e orava. E quando você chegava lá, que alguém levava uma feira, levava uma coisinha, levava um pacote de arroz, você ficava feliz demais. E ainda dividia com o irmão. Então, assim, e eu dizia para Deus, Senhor, eu digo que o Senhor me abençoar. Não vou esquecer de onde eu saí. Aqueles dirigentes, aqueles pequenininhos, da pontinha, se o Senhor me abençoar, eu quero abençoar a vida deles, porque eu sei o que eu passei. Então, assim, era ontem eu fazendo a feira e água correndo no olho, lembrando assim, eu esperando um dia alguém fazer uma feira e eu ali fazendo aquilo que Deus tinha mandado e sabendo assim, imaginando o coração dele, quando chegasse lá, colocasse aquela feira, cebola, tomate, batatinha, maçã, tudo, assim, né? E a minha alegria em saber que hoje eu poderia estar fazendo aquela feira ali, para abençoar a vida do irmão. Lembrando que a gente não está falando isso aqui para se Não. Nós estamos falando isso aqui para testar a sua fé, que às vezes você pode estar do outro lado um dia fazendo essa oração. Testemunhando. Como ele disse que estava fazendo, né? Isso. E quantas vezes eu orava? Então, assim, e eu ficava feliz pelo que viesse. Só que eu pensava assim, Senhor, o Senhor me deu uma condição. Porque se você fica alegre com arroz, se você fica alegre com um óleo, imagine vindo uma carne, imagine vindo uma fruta, imagine vindo uma verdura, entendeu? Porque merece. A pessoa tá ali, ganha pancada, da obra, de fazer o amor de Cristo, porque a gente sabe que falar do amor de Cristo hoje não é fácil, né, meus amigos? Então, assim, e aí a gente foi descendo, no final fez uma oração, e oremos, e Deus é tão bom, que a Águila disse que a irmã falou assim, irmã, você acredita? Eu estava saindo para comprar um litro de óleo. E aí, quando eu acabei de orar por eles, que eu fui me despedir, Deus disse assim, agora pega o carro dele e leva lá no posto lá e completa o tanque do carro dele. Acabou a oração, falei, irmão, me acompanha aqui, bora ali no posto ali para eu completar o tanque do senhor. E ele contou um testemunho que ele disse que um dia ele foi para a chacrinha dele e ele voltou, não tinha gasolina, quando ele olhou o carro não tinha gasolina para ir para a igreja. E ele disse, Senhor, como é que eu vou para a igreja hoje? E não tenho gasolina para ir para a igreja. E ele disse que a irmã pegou e saiu para ir no mercado comprar um negocinho, não sei o que foi. Chegou lá, uma irmã disse, irmã, e aí como é que tá a senhora, tudo bem? A irmã lá para lá do Iriri. É o seguinte, eu vim, Deus tocou no meu coração de eu abençoar alguém, e eu caçando quem que eu ia abençoar, mas eu vi a senhora e lembrei do esposo da senhora. Fala o seguinte, eu tenho R$200 aqui, e aí é R$100 para a senhora botar, para o irmão botar de gasolina, e outra senhora pode fazer uma comprinha para a senhora levar. Ele disse que tá lá pensando, meu Deus, como que eu vou? E aí mora longe, né? E aí ele falou, bem, ó, recebi aqui R$100 para botar de gasolina. Então assim, Deus provê. Deus, ele ama fazer milagre. Então, assim, você fica feliz quando Deus fala contigo? E que você vai e faz, e você vê assim, na hora, rapaz, isso não tem preço. Isso não tem preço. É melhor você ter para abençoar do que você receber, sabia? A gente recebe, fica alegre demais. Mas você ter para abençoar alguém, meu irmão. Agora, quantos tem aí e não tem coragem de abençoar? Você está perdendo de ser abençoado por Deus. Aprenda isso. Me diz uma coisa. Tem alguma possibilidade, eu vinha vindo de moto, né, e meu celular perdeu, caiu, quando eu dei fé, faltando 20 km para chegar aqui na rua, que eu cacei meu celular, tinha caído do bolso, e vim embora. Aí por que você não voltou? Moço, não sei nem onde perdeu. E a gente foi rastrear, tal, caçando, de repente o telefone, a Acla botou uma mensagem, né, bem, seu celular andou, chegou num lugar da internet, aí a Acla colocou o número do telefone, ó, seu celular a gente perdeu, se você achar, o cara já tava caçando, falou, não, vou levar na casa de vocês. Meu celular caiu, eu aí de 100 por hora, ele quebrou só a parte de trás, não quebrou a câmera, não quebrou nada da frente. E, irmão, qual a possibilidade de você vir de 100 por hora numa estrada, um celular cair no meio da estrada, e ele ficar, e alguém vir de caminhão e achar esse celular, e lhe devolver, e eu quis abençoar a vida dele, pelejei, ele falou, se eu receber R$1 de você, eu fico doente. Isso é Deus ou não é? Então assim, Deus abençoe a vida de vocês, fica firme nas promessas, busca o Senhor, porque Deus tem o melhor para você.
Não é que não vai ter luta, não. As lutas vai continuar. Ou você sendo católico, ou sendo evangélico, as lutas vai continuar. Só que a diferença é porque você vai estar servindo a Deus e Deus vai estar falando com você, vai estar dizendo, olha, vai para ali. Opa, para aí. Agora vai. Não, agora para. Não, agora deixa comigo. Não, calma aí. Se você for... Aí você vai ter alguém que pode todas as coisas e vê todas as coisas, escuta todas as coisas. E você vai ser mais próspero, mais feliz na terra, melhor espiritualmente com Deus. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom dia. Vamos para frente que atrás vem gente. Tchau. Até o próximo vídeo.